Então, vamos começar, tá contando aí? Vamos começar com esta proposição. Sejam FG funções e P o número real. Se F é contínuo em P, F é contínuo em P, e a função G é contínua em F de P, tá? É contínua em F de P. Então, a função G composta com F, ela é contínua em P, tá? Ou seja, observa, se F é contínua em P e G é contínua em F de P, então G composta com F é contínua em P. Lembrar que a função G composta com F ela é definida assim. Primeiro, quem é o domínio da G composta com F? Por definição, é o conjunto formado por cada x real, tal que x pertence ao domínio da F, tá? E não, f de x pertence ao domínio da G. É o f de x que pertence ao domínio da G. Isto por quê? Porque a lei de formação é a seguinte: G composta com F aplicada em x, por definição, quem é? É G de F de x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da G composta com F. Ó, eu só posso calcular isso aqui se x está no domínio da F e F de x está no domínio da G. É a lei de formação. Então tem esta proposição que diz: se F é contínua em P e G é contínua em F de P, então G composta com F é contínua em P, certo? Bem, teria que andar mais rápido por causa do tempo usado, tá? Então, observe o seguinte, esta proposição, isso aqui eu vou dar demonstração. Eu vou dar a prova, por quê? Observe, eu darei a prova usando a definição, e depois eu vou explicar, vocês vão entender por que eu foco tanto em dar a demonstração disso aqui. Por que é importante dar a demonstração disso? E a demonstração vai ser usando a definição de continuidade por epsilon e delta, tá? Eu daria a demonstração por epsilon e delta. Observe. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, daí, dado epsilon maior do que zero, por que a função G é contínua em F de P? Por que a função G é contínua em F de P? Existe um ΔI positivo, tal que 1 no domínio da G e U menos F de P menor do que delta, menor do que I, U menos F de P menor que ΔI implica G de U menos G de F de P menor do que epsilon. Isso porque eu estou usando a definição de continuidade da função G aonde? Em F de P. Tá certo? Então, dado epsilon maior do que zero, existe um ΔI maior que zero, tal que esta implicação é verdadeira. Agora vamos usar o fato de que a F é contínua em P. Então, com isso aí, a conclusão é que logo existe um delta positivo, tal que, aí preste atenção, x no domínio
x no domínio da f e x menos p menor do que delta implica f de x menos f de p menor do que delta 2. Veja se você entendeu. Aqui eu estou usando a definição, tá certo? Da f, eu estou usando a hipótese, perdão, eu estou usando a hipótese que a f é contínua em p. O que é que diz a definição? Como a f é contínua em p, para esse delta1 que é positivo, é o epsilon aplicado na definição da f, tá? Para esse delta1 positivo, existe um delta positivo, tal que x no domínio da f, x menos p menor que delta, implica f de x menos f de p menor do que delta 2. Certo? Daí, você tem o seguinte. Daí, você vai ter a seguinte implicação que eu colocarei aqui. Se o x pertence ao domínio, porque eu quero provar que a G composta com F é contínua em P. Então, se x pertence ao domínio da G composta com F e x menos P é menor do que delta, então, tá? Se então, quando eu uso implicação, não precisa colocar o se. Não precisa não. Não é correto colocar o se, tá certo? Já tá, implica. Implica o quê? Implica, ó, se x está no domínio da G composta com a F, x pertence a quem? Ao domínio da F, certo? F de x pertence a quem? Ao domínio da G. E x menos p em módulo menor que delta. Vou repetir, é o que eu tenho. Mas se você olhar para isso aqui, ó, x no domínio da f e x menos p menor que delta, implica o quê, hein? X no domínio da f e x menos p menor que delta, implica o quê? É módulo de f de x menos f de p menor do que delta 2. Então, isso implica que o módulo de f de x menos f de p, o módulo dessa diferença, o módulo de f de x menos f de p é menor do que delta 2. Mas eu continuo tendo o quê? F de x pertencente a quem? Ao domínio da G. Então eu tenho essas duas coisas. Aí pense nisso aqui como um C1, ó. Isso aqui é o U. U está no domínio da G e U menos F de P é menor do que delta 2. Se U está no domínio da G e U menos F de P é menor do que... Desculpe. Existe delta maior do que zero, tá ok? Não tem delta 2 aqui não. O que é que tem, hein? Delta 1. É para esse delta 1. Não sei que diabo eu botei, foi por causa da conversa antes, tá? Então, para esse delta 1 positivo, não tem delta 2 aqui, que tem um delta 1. Para esse delta 1 positivo, existe um delta maior que zero, tá ok? Essa implicação é verdadeira. Então, portanto, isso aqui implica nisso. Agora, se o x está no domínio da f e x menos p é menor do que delta, isso aqui é menor do que delta 1. Pronto. Aí isso aqui é o meu U. Se U está no domínio da G e U menos F de P é menor que delta 1, o que é que acontece? U no domínio da G e U menos F de P menor que delta 1, o que é que acontece? G de U menos G de F de P é menor do que epsilon. Mas quem é o U? Então eu tenho que G de F de X menos G de F de P é menor G módulo de G de F de X menos G de F de P é menor que o quê? Menor que o quê?
G de f de x menos g de... Ó, é o U, gente. Menor que epsilon. Muito bem. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, x, vamos juntar tudo. X no domínio da G composta com a F, x no domínio da G composta com a F, e x menos P menor do que delta, implica o quê? G composta com F aplicada em x, menos G composta com F aplicada em P, em módulo menor do que epsilon. Ou seja, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que esta implicação é verdadeira. Vamos recapitular. Eu começo aqui, admito as hipóteses. Daí, dado o epsilon maior do que zero, existe delta 1 maior do que zero, tal que esta implicação é verdadeira. Tá? Aí, para esse delta 1, engraçado que eu falei, né? Para esse delta 1, existe um delta tal que esta implicação é verdadeira. E não sei por que diabo eu coloquei delta 2, mas está corrigido. Tá? Daí, você tem x aqui, x menos p menor que delta, implica x no domínio da f, f de x no domínio da g, e continua x menos p menor que delta. Mas essas condições aqui garantem o quê? Garantem por aqui que f de x menos f de p é menor que delta 1. Só que f de x continua no domínio da g. Aí eu uso a primeira implicação, né? Porque se U está no domínio da G e U menos F de P é menor que delta 1, em módulo, G de U menos G de F de P é menor do que epsilon. Aí o que é que diz isso? Isto diz, vou botar até em azul, isto diz que F composta com G não. G composta com F é o quê? Contínua em P. Tá? Aí esta proposição, ela te permite fazer o seguinte, fazer uma mudança de variável no limite, que é uma coisa interessante, tá certo? Em termos de se o ponto P e o ponto F de P são pontos de acumulação dos respectivos domínios, então a continuidade de F em P significa o quê? Significa limite de F de x com x tendendo a P ser igual a quem, hein? O que é a continuidade de F de P. E o que é a continuidade de G em F de P, se F de P é ponto de acumulação do domínio da G? É o limite de G de U com quem? Com U tendendo a quem? U tendendo a F de P, muito bem dito, sendo igual a quê? A G de F de P. Isso é a continuidade. Então, isso aqui diz o seguinte, isso aqui diz que o limite de G de F de X, G de F de X, com X tendendo a P, é igual ao limite de quem? Com U tendendo a F de P de G de U. Tá? Está dizendo isso. Ou seja, eu posso fazer uma mudança de variável no limite. Eu chamo isso aqui de quê? De U, tá certo? U de F de X. Então, o limite de G de F de X com X tendendo a P, como o limite de F de X com X tendendo a P é F de P,
você passa para cá, tá? É uma mudança de variável no limite que uma coisa que se faz é corriqueira, tá bom? Agora, muito cuidado. Olha, isso aqui implica nisso. Agora, observem a seguinte situação. Para você ter respeito por esta proposição. Seguinte, suponha que o limite de f de x com x tendendo a p seja L. Tá? L é um número real e o limite de f de x com x tendendo a p seja L. Então eu vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Que é o R, tá aqui o P e tá aqui o X. E eu tenho o X tendendo a P, certo? O X tendendo a P. Então, com o X tendendo a P, o que é que diz isso? O que é que diz isso? Diz que aqui está o f de P, aqui está o f de X. O que é que acontece com o f de X? O que acontece com o f de X? Tende a f de P, não é isso? Não é isso? Bem, e suponha que o limite de G de U com U tendendo a L seja M. Limite de G de U com U tendendo a L seja M. Então, daqui para cá está F, daqui para cá está a G. Então, aqui está o G de F de P, certo? G de F de P. E aqui está quem? G de F de X. Então, se com U tendendo a L, G de U tende a M, G de F de X tende a quem? A G de F de P. Ou seja, eu concluo o quê? Eu concluo que, daí eu concluo isso que eu vou colocar aqui embaixo. Que o limite com x tendendo a P é de quem? De G de F de X é igual a quê? A M, não é? Tá? Não é isso? Ó? X tende a P, F de X tende a F de P. Se com U tendendo a L, G de U tende a M, G de F de X tende a... Não é F de P, quem é? É o... Aqui não é F de P, perdão. Me sei mal. Aqui é o L. Eu nem sei se existe F de P. É equívoco meu, tá? Se for ali é, mas aqui não. Aqui é assim, ó. Tá? X tende a P, F de X tende a quem? A L, é o que está dizendo. Não tem nada de F de P aqui. E aqui é o M, U tende a L, G de U tende a M, tá aqui. Então, limite de G de F de X com X tendendo a P é M, ok? Certo? Agora está corrigido, não está? Corrigido. Limite de F de X com X tendendo a P tende a L, tá? Então, X tendendo a P, F de X tende a L. U tendendo a L, G de U tende a quem? A M. Então, aqui o diagrama tá beleza. X tendendo a P. Tá. Foi consertado? Foi consertado? Foi. Foi não, não foi consertado. Eu vou dizer, olha aqui o exemplo. Ó. Considere esse exemplo aqui. Ó. F de x igual a 2 se x é diferente de 1, tá certo? Tá bom? E 1 se x é igual a 1. Eu te pergunto, quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Quem é?